todos os santos com o preceito dominical. E assim o maior número de fiéis podem participar da liturgia, podem rezar nesse dia. Celebramos hoje todos os santos conhecidos, aqueles que nós vimos aqui caracterizados, que nós vimos os nossos filhos caracterizados, como a Beata Brígida, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, Santa Mônica, São José, a Virgem Maria, que está acima de todos esses santos, embora esteja infinitamente abaixo de Deus, a Virgem Maria está acima dos santos, e a ela nós prestamos um culto especial, o culto de hiperdulia, justamente porque ela está acima dos outros santos, a Virgem Maria, São José. Celebramos os santos conhecidos, todos os santos, todos aqueles que estão no céu, e os desconhecidos também, aqueles que não chegaram ao nosso conhecimento, aqueles que nós não vimos a vida, que nós não ficamos sabendo da vida, mas viveram a santidade, viveram a fidelidade do Evangelho, viveram conforme a vontade de Deus e estão no céu. Todos aqueles que estão no céu são santos, todos aqueles. Se está no céu, é santo. Então celebramos os conhecidos e os santos desconhecidos. Lembramos da totalidade, podemos dizer assim, de todos os santos. E celebrar a santidade, no tempo em que nós vivemos, sobretudo depois da Reforma Protestante, é muito importante, porque nos lembra de duas coisas. Primeiro, lembra que é possível ser santo. A santidade é uma realidade possível. É possível porque Deus quis que fosse assim, tanto é que Ele disse: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Então, Ele deixou este mandamento, esse imperativo: sede santos. É possível porque Deus torna possível, porque Deus quis que fosse possível. É possível porque, apesar de nós afirmarmos a santidade de São José, a santidade de Santa Mônica, a santidade dos santos que nós conhecemos e os que desconhecemos, nós estamos afirmando sobretudo a santidade de Deus, porque nós vamos ver no oremos depois da comunhão, que só Deus é santo, só vós sois santo, e dizemos isso em cada glória: só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo. Então nós, católicos, não somos burros. Às vezes as pessoas nos abordam como se nós fôssemos burros, né? Uns tapados, que não sabem de nada, dizendo assim: não, só Deus é santo. Sim, nós sabemos disso há 2000 anos. Há 2000 anos nós afirmamos: só Deus é santo, santíssimo. Ele é santo, santo, santo. Nós estamos carecas de saber. Contudo, nós sabemos também que a santidade de Deus transborda na vida daquelas pessoas que vivem segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Quando afirmamos sobre a santidade destes santos, estamos falando e exaltando a santidade de Deus na vida dessas pessoas. À medida em que nós deixamos Deus viver em nós, porque Deus viver em nós não é só uma metáfora, é algo real. Quando Deus vive em nós, de fato vive em nós, e nós vivemos a partir de Deus, sentimos a partir de Deus, pensamos a partir de Deus, nós planejamos a nossa vida a partir de Deus, ou seja, à medida em que Cristo vive em nós, nós somos santos, porque mostramos a santidade de Deus, transbordamos, ou Deus transborda a sua santidade nas nossas ações, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, no nosso agir.
Então, nós católicos somos muito inteligentes. Sabemos que Deus, somente Deus é santo. Como também sabemos que só Ele é bom. Só Ele é bom. Ninguém é bom além de Deus. Só Ele é luz, só Ele é santo, só Ele é bom, só Ele é perdão, só Ele é misericordioso, só Ele é justo. Sabemos que Deus, só Ele é tudo de bom. Para a gente resumir, sabemos disso, mas sabemos que, à medida em que eu diminuo, como diz São João Batista, é preciso que Ele cresça e eu diminua. Então, à medida em que eu diminuo, Deus cresce em mim e mostra em mim, através de mim, a sua santidade, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua compaixão. É isso, é simples assim. É assim que nós entendemos a santidade. Como eu disse, nós temos que falar sobre isso. Por quê? Porque Lutero, a Revolução Protestante, negou a santidade. Negou. Não é possível ser santo. Só Deus é santo e nós somos pecadores. Sim, nós sabemos que somos pecadores, mas à medida em que eu diminuo, Deus cresce em mim, aparece a graça, aparece a santidade de Deus, e menos o pecado, menos as nossas misérias. É isso que nós pregamos, é nisso que nós cremos. A fé, não é uma embalagem, né? Porque os protestantes creem nisso, né? Ninguém pode ser santo. Nós somos salvos pela fé. Então a fé é uma embalagem bonita que Deus nos envolve e aí nós entramos no céu graças a isso. A fé não é uma embalagem, não é um invólucro. A fé é algo que nos transforma de dentro para fora. Transforma verdadeiramente. Transforma de covardes que somos em corajosos. Transforma a nossa preguiça num labor constante pelo reino de Deus. Transforma o nosso egoísmo em sacrifício a Deus e aos irmãos, em vida doada. Foi isso que Deus fez na vida de São Pedro, foi isso que Deus fez na vida de São Mateus, que era cobrador de impostos, um pecador público. Foi isso que Deus fez na vida de Santa Maria Madalena. Tanto é que Santa Maria Madalena, ela, dizem os santos, que ela está sentada no primeiro lugar no coro das virgens. E Santa Maria Madalena era mulher da vida. Jesus tirou 7 demônios dela, porque ela tinha a totalidade de todas as paixões, podemos dizer assim. Ela vivia a partir das paixões desordenadas, e ela tomou o primeiro lugar no coro das virgens. Quer dizer, isso não é uma embalagem, isso é algo real. Deus nos transforma de pecadores em santos. Vou repetir, à medida em que nós diminuímos e Deus cresce em nós, aparece a santidade, a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus. É isso que nós vemos na vida dos santos e santas de Deus. Então a primeira coisa, a santidade é possível. Nós cremos na santidade de Deus e cremos que esta santidade pode transparecer, transbordar na nossa vida, à medida em que Deus cresce em nós, à medida em que nos santificamos. Portanto, a santidade de Deus aparece, à medida em que vivemos os mandamentos, à medida em que obedecemos a palavra de Deus, à medida em que vivemos os sacramentos, à medida em que somos caridosos, à medida em que vivemos uma ascese constante, matando o homem que há em nós para crescer o Cristo que deve viver em nós. Cremos na santidade. Segundo, a santidade é um projeto de Deus para todos. Isso aqui também é importante. Cremos na santidade, cremos que as pessoas podem ser santas, como foram santos
São José, Santa Mônica, a Virgem Maria, etc. Mas também cremos que não é só para alguns, para uma elite que Deus separou e disse: esses vão ser santos, esses não, esses vão morrer no egoísmo, morrer na miséria, morrer no pecado, esses vão morrer na impureza. A santidade não é só para um grupo seleto, escolhido. A santidade é para todos os batizados, para todos. E por isso eu volto no início da homilia. Celebramos os santos conhecidos e os desconhecidos, para dizer que, mesmo que eu não seja conhecido, que a minha vida não seja conhecida, que eu não seja um padre famoso, uma freira famosa, que fundou uma congregação, né, que fez uma grande obra social, como por exemplo São Damião, né, que foi lá para a ilha dos leprosos, e ali pegou a lepra, inclusive cuidando dos leprosos. Ou como Santa Dulce dos Pobres, que criou toda aquela obra social lá em Salvador para cuidar dos irmãos de rua, e que é uma das maiores obras que temos na Bahia e também no Brasil. Aquela pequena irmã que fez tantas coisas grandiosas. Pode ser que nós não tenhamos essa vida publicada, digamos assim, uma vida pública de santidade, mas mesmo assim eu sou chamado a ser santo, lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá na faculdade, claro, aqui na igreja sem dúvida, mas não só aqui na igreja, quando nessas 2 horas, nessa 1h30 que eu estou sentado no banco, é muito fácil, é fácil ser santo aqui na igreja, é fácil você desligar um pouco a vida lá de fora, a vida exigente que você tem lá de fora, a vida exigente que você tem na convivência familiar, na convivência com os colegas de trabalho, na convivência na sociedade, sociedade injusta, sociedade desigual, sociedade com tudo que não presta. Nós vemos isso na sociedade porque está dentro de nós. Papa Bento XVI dizia: se o mundo é dividido é porque o homem é dividido. Se o mundo é mau é porque o homem é mau. A maldade de fora reflete a maldade que tem dentro de nós, assim como a santidade também, de fora, as coisas boas são reflexo das coisas boas dentro do homem. Então, o mundo é dividido porque o homem é dividido. Então é fácil ser santo aqui na igreja. Agora, lá no dia a dia, no cotidiano, nós também devemos ser santos. Nós também, no escondimento de Nazaré, Jesus viveu 30 anos lá no escondimento de Nazaré. Ninguém sabia da vida dele, a não ser Maria e José. Ninguém. Ficou lá 30 anos, ajudando os pais nos deveres domésticos, trabalhando com seu pai na carpintaria, santificando o dia a dia, vivendo a prática das orações diárias que os judeus vivem, indo ao templo todos os anos para rezar, indo às sinagogas. Então Jesus, ele viveu 30 anos numa vida escondida, depois 3 anos de vida pública. Pode ser que nós passemos a nossa vida no escondimento de Nazaré, mas ali também Jesus foi santo, e ali também nós devemos ser santos, no dia a dia, no cotidiano. E é justamente nessas horas que a gente precisa ser, dizendo não ao pecado, dizendo não àquilo que contraria a vontade de Deus, dizendo sim ao que é certo, sim ao correto, sim à santidade, lá no dia a dia. Quando, por exemplo, alguém vem com a fofoca e eu sou capaz de dizer eu não quero. E é tão interessante, né? E aí eu digo, não quero participar dessa fofoca. É simples, mas está lá no dia a dia, e a gente muitas vezes não é capaz de dizer eu não quero. Quando alguém diz bebe mais um, e você já bebeu o suficiente, não pode beber mais, e alguém diz bebe mais um, você não tem serviço amanhã, é sexta-feira, sexta-feira é dia de encher a cara, era dia de jejum, né? É dia de jejum, dia de abstinência, é o dia que os cristãos relembram a paixão de Cristo,
Aí vem um amigo e diz: bebe mais uma. Não, já foi o suficiente. Ah, mas você é mole demais, você virou crente. Não, já é suficiente. É ali que o negócio pega, e é ali que você tem que dizer: eu quero ser santo, eu vou ser santo. Então Deus nos chama a ser santos. Todos nós somos chamados. Não é um privilégio de poucos, é um chamado para todos os batizados. Todo mundo precisa ser santo. É a segunda coisa que nós podemos extrair, pelo menos a segunda coisa que nós podemos extrair desta festa de hoje. A santidade é uma realidade em Deus que transborda na vida daqueles que deixam Deus viver, deixam Deus agir nas suas vidas. E segundo, é um chamado para todos nós. Vamos pedir a Jesus, que é o Santo dos Santos, Ele que santificou todos esses santos que nós conhecemos e desconhecemos, que Ele nos santifique com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua palavra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, na solenidade que nos une a todos os santos, oremos àquele que pode saciar a nossa fome de santidade e de vida, dizendo com alegria: santificai, Senhor, a vossa igreja. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Pela Santa Igreja, para que no dia da manifestação de Jesus Cristo apareça resplandecente em todos os seus membros, oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que venham um dia a contemplar no céu aquele que na terra os chamou ao serviço, oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Pelos que regem os destinos das nações, para que Deus lhes dê o dom da sabedoria, da prudência, do desapego e da verdade. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Pelos que choram e pelos que sofrem perseguição, por amarem a justiça e a verdade, para que se alegrem com todos os santos no céu. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Pelos que andam cansados e oprimidos, para que sintam a presença de Jesus e nele encontrem descanso, alívio e força. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Por todos nós que celebramos essa solenidade, para que Deus nos junte aos seus eleitos e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa igreja. Deus eterno e onipotente, dignai-vos ouvir as nossas súplicas e conduzir-nos pelo vosso Espírito para a bem-aventurança que nos prometeis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos o nosso ofertório. Já desponta entre os montes a luz do sol e nascerá a nós o raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar um sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir,
suor de nossas mãos, o que de melhor nascer. Eis os frutos que colhemos, o vinho e pão que se converterão. Um sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por este vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a ti. Por este vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Esse vinho e pão, o sacrifício do altar a nós se perpetuará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, possam agradar-vos as oferendas que apresentamos em honra de todos os santos. Certos de que eles já alcançaram a imortalidade, experimentemos sua solicitude pela nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis hoje festejar vossa cidade, a Jerusalém do Alto, nossa mãe, onde a assembleia de nossos irmãos e irmãs canta eternamente o vosso louvor. Para esta cidade, peregrinos e guiados pela fé, nos apressamos jubilosos, compartilhando a alegria dos membros mais ilustres da Igreja, que nos concedeis como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, em união com os anjos e todos os santos, nós vos glorificamos, cantando o vosso louvor a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo que será entregue.